Sejam muito bem-vindos ao Manual Jurídico da Vida Real, o podcast que transforma suas dúvidas da rotina jurídica em respostas práticas com especialistas que vivem o direito na pele. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como se manter atualizado na área trabalhista, o uso da inteligência artificial na revisão de contratos, estratégias para encarar a prova da OAB, como transformar conteúdo em contratos e como melhorar a dicção na hora da oratória. Então, se você está buscando se posicionar melhor, se preparar com mais confiança ou comunicar com mais clareza, esse episódio vai direto ao ponto. A primeira pergunta é sobre um desafio real de quem se interessa pela área trabalhista. Sou estudante, mas penso em seguir na área trabalhista. Como se manter atualizada diante das constantes mudanças na legislação trabalhista? Com tantas atualizações e interpretações novas, acompanhar tudo pode parecer uma missão realmente impossível para quem ainda está na faculdade. Quem responde é Maria Beatriz Bezerra, advogada trabalhista e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Essa pergunta é ótima. E olha, se você já está pensando nisso enquanto ainda é estudante, já está no caminho certo. Porque vamos falar uma coisa. Porque o mundo do direito do trabalho realmente não para. É mudança de lei, decisão nova do STF, enunciado do TST, parece até série com temporada nova toda semana, né? Mas calma aí, dá para acompanhar sem surtar. Vou te dar algumas dicas práticas aqui. A primeira dica, siga perfis de pessoas que vivem o trabalhista no dia a dia. Advogados, professores, páginas confiáveis. Assim, você já recebe as novidades meio mastigadas, vamos falar. Segundo ponto, escolha um dia na semana para você se atualizar. Tipo assim, toda quarta-feira eu tiro uma horinha para ver o que rolou novamente aí no mundo do direito do trabalho. Isso evita aquela sensação de estar sempre correndo atrás e você não está sabendo nada. E o terceiro ponto, se conecte com outras pessoas que também gostam da área. Um exemplo, grupo de estudo, eventos, mentorias, até podcasts, né? Que aqui a gente está trazendo essas dicas para vocês. Você aprende muito e junto com esse pessoal, você troca ideia e ainda se motiva. E por último, mas talvez o mais importante, não espera saber tudo para começar. No trabalhista, a gente vai aprendendo no campo mesmo, caso a caso, cliente a cliente. E o segredo aí é sempre estar em movimento. Você vai ver que quando se envolve de verdade, o conteúdo começa a fazer sentido de um jeito muito mais leve. Então fica tranquila que você tem que estudar, se aprofundar aí nos temas mais importantes e, obviamente, se manter atualizada para trazer o melhor diagnóstico para o seu cliente. A próxima pergunta é sobre o uso da tecnologia na prática jurídica. Usar IA para revisar contrato é mesmo seguro? Com tantas ferramentas disponíveis, saber até onde dá para confiar e onde que entra o olhar técnico do advogado é essencial. Quem responde é Natura Pelin Arcego, advogada especialista em direito digital e proteção de dados e consultora de IA para advogados. Olá, pessoal, eu sou Natura Pelin Arcego, sou advogada em direito digital, proteção de dados e inteligência artificial. Exatamente por isso eu estou aqui para responder uma dúvida muito importante, que é: revisar contratos com IA é realmente seguro? Então vem comigo e vamos sanar essa dúvida de uma vez por todas. Primeiro, pessoal, temos sempre que ter em mente que inteligência artificial deve ser usada como ferramenta de apoio, jamais de forma integral ou indiscriminada para realizar qualquer atividade que seja. Além disso, o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico, estratégico e a expertise, elas são do advogado e não da ferramenta. E principalmente por isso é que a responsabilidade pela gestão das informações, pelo cumprimento do serviço, pelo uso de ferramentas, é exclusiva do advogado. E quando a gente fala de segurança no uso de inteligência artificial, a gente precisa entender que ela está diretamente relacionada à forma como a ferramenta de IA vai ser utilizada. Então, para que a gente faça um uso realmente seguro para a revisão de contratos e demais atividades jurídicas, existem 3 práticas que são extremamente importantes. A primeira delas é a consciência de que o protagonismo, a responsabilidade e o controle são exclusivos do advogado. A segunda é: proteção de dados é obrigatório. Então, jamais inserir informações pessoais, sensíveis, estratégicas ou confidenciais dos clientes nas ferramentas.
tenham sempre uma cópia anonimizada ou com lacunas onde ficariam esses dados para poder utilizar na inteligência artificial. E a terceira delas é uma das boas práticas mais importantes, é a revisão das respostas recebidas. Revisar se o artigo de lei está correto, se o teor dele realmente faz sentido, se não foi manipulado ali alguma coisa para que encaixasse na resposta que eu estava buscando, se aquela alteração realmente faria sentido no caso concreto. Então, eu sempre vou revisar para poder fazer o meu próprio julgamento de que é necessário adaptar dessa forma? É necessário aplicar esse entendimento? É necessário realmente levar isso aqui em consideração? Talvez no caso concreto não, mas o julgamento final, ele é meu enquanto advogado. E usar a IA para revisar contratos é uma mão na roda. Eu adoro, desde que seja feito de forma segura, como a gente conversou agora. Isso porque a IA pode nos trazer um novo ponto de vista, pode nos auxiliar a identificar riscos, inconsistências, a redigir cláusulas personalizadas e específicas para aquele contrato. Então, ela realmente pode ser muito útil. Mas a gente tem que usar ferramentas de inteligência artificial sempre com muita segurança e protegendo as informações dos nossos clientes, que eu acho que é o mais importante de tudo, pois nós somos os guardiões dessas informações a partir do momento que somos contratados. Então, espero que façam um bom uso das ferramentas e que apliquem sempre boas práticas de segurança. A próxima pergunta é de quem vai encarar a prova da OAB pela primeira vez e está buscando uma estratégia segura. Qual a melhor estratégia para fazer a prova no dia da OAB? Por quais questões começar? Quanto tempo devo dedicar? Nunca fiz e estou nervoso. Bom, para ajudar com essa questão, quem responde é Amanda Vieira Santos, advogada e criadora de conteúdo voltado para quem está se preparando para a OAB. Vamos ouvi-la. Olha, o dia da prova da OAB não é só sobre conhecimento, é sobre estratégia e controle emocional. Você pode até saber muito, ter feito uma excelente faculdade, mas se não souber como se organizar no momento da prova, o nervosismo e o tempo podem jogar contra você. Vamos por partes. Primeiro ponto, chegue cedo e se organize antes de começar. Procure chegar ao local da prova com pelo menos 1 hora de antecedência para evitar correria. Leve todos os documentos e materiais permitidos, caneta transparente, identidade, água, lanche rápido. Escolha um local confortável na sala de prova. Sobre a ordem das questões, a OAB tem um mapa que você pode seguir. Eu aconselho que você comece a prova resolvendo as questões de ética. São as primeiras questões, geralmente são mais tranquilas do que as demais matérias. Todo OABeiro estuda muito essa matéria. Elas valem muito porque têm um alto índice de acerto e ajudam a ganhar força logo de cara. Depois, vá para as matérias que você mais domina. Isso vai te dar agilidade e evitar travar logo no início. Por exemplo, você gosta de trabalho e processo do trabalho. Essas matérias estão no final da prova. Então, depois de resolver ética, você vai para o final da prova e resolve as questões de trabalho e processo do trabalho. Deixe as matérias que você acha mais difíceis para o final da prova. Assim, se faltar tempo, você já garantiu os pontos das matérias mais fortes. Reserve de 30 minutos a 1 hora no final da prova para você preencher o gabarito com muita calma mesmo, porque você não pode errar nesse momento. Se você achar uma questão muito difícil e travar, respire fundo. Tenha calma, beba uma água, faça um lanche, dê uma descansada para o cérebro descansar e você voltar para a questão. Leia o comando da FGV com muita atenção. Se atente às palavras como sempre, nunca, exceto. Tenha muito cuidado com as alternativas muito parecidas. Às vezes a diferença está numa palavra, num prazo, é bem sutil. Então leia com atenção. Lembre-se que a prova da OAB você não precisa fechar. Você precisa fazer 50% para garantir sua aprovação na primeira fase. Se bater o desespero, também lembre-se que você tem mais 2 chances. A OAB acontece 3 vezes ao ano, essa não é sua única oportunidade. Faça essa prova com muita calma. Essa prova é a prova que vai fazer com que você se torne advogado, então não tenha pressa. Faça com calma e atenção, tá bom? Uma excelente prova, um abraço. A próxima pergunta é de quem já começou a atuar na advocacia e quer transformar conteúdo em resultado. Comecei a atuar faz pouco tempo, estou a produzir conteúdo no Instagram, mas como eu faço para criar conteúdo que me ajude a fechar mais contratos?
Criar conteúdo realmente é um bom começo, mas saber como transformar isso em posicionamento estratégico é o que realmente gera resultado. Quem responde é a Aline Marcelino Rodrigues, especialista em posicionamento e estratégia de conteúdo digital para advogados. Se você acabou de começar no Instagram, você precisa aprender a se posicionar no digital. Então, é que você é uma marca e toda marca precisa estar muito bem posicionada na cabeça da sua audiência. Então, como você vai ser lembrada? Por que você vai ser contratada? Qual é o seu diferencial? A partir do seu posicionamento na rede social, as pessoas começam a associar o seu nome à sua marca. E principalmente a partir da sua construção de autoridade. A autoridade, ela é percebida pela sua audiência. Então, ainda que você seja especialista no offline, você precisa se posicionar no online para ser autoridade na cabeça das pessoas. E você só consegue fechar contratos pelo digital quando a pessoa te enxerga como autoridade. Então, ela tem certeza que você é a única opção. Ela te enxerga como autoridade, ela te enxerga como referência na sua área de atuação. Então, o primeiro ponto, você precisa ter constância. Quanto mais eu faço, mais eu trabalho na cabeça da minha audiência que eu sou a autoridade naquele nicho de atuação. Então, a primeira coisa que você precisa é ter constância nas suas publicações, mostrar mais dos seus bastidores, do seu dia a dia. E bastidores que eu falo é bastidores da sua advocacia, da sua vida pessoal. Não é mostrar tudo, é trabalhar recortes da sua vida, para que as pessoas que estão te acompanhando diariamente, elas se identifiquem com você, com o que você gosta, com o que você defende, quais são as bandeiras que você levanta. Ela vai estar sempre ali te acompanhando diariamente para que você seja a autoridade, para que você seja a referência na cabeça dela e principalmente para que ela se identifique de fato ali com você, com seus gostos, com suas crenças, com o que você acredita. Então, o mais importante, tenha constância para que você esteja na cabeça das pessoas, tenha de fato um nicho de atuação específico, porque para eu te enxergar como autoridade, você precisa ter um nicho de atuação específico, porque quem fala para todo mundo, no final das contas, não fala para ninguém. Então, a partir do momento que você tem um nicho específico, você fala para pessoas específicas, com dores, com desejos, com problemas específicos. Então, sempre que você pensar, vou me posicionar no digital, vou estar presente de fato na cabeça das pessoas, para ser autoridade, para ser vista como referência, eu preciso ter constância, ter um nicho específico, aparecer ali todos os dias para que a pessoa esteja com você na cabeça, você seja a primeira opção. Só assim a gente fecha contratos. Quem é visto é lembrado e contratado. E para fechar o episódio com chave de ouro, a pergunta é sobre comunicação, um ponto-chave na vida de qualquer jurista. A dicção na oratória é algo crucial para passar segurança na hora da sustentação oral ou até em uma conversa. Como melhorar? Pois é, falar bem vai muito além de decorar conteúdo, é também transmitir clareza, firmeza e confiança. Quem responde é Maria Clara de Castro Valverde, estagiária e criadora de conteúdo jurídico. Olha, dicção é sim um ponto essencial na oratória, especialmente no direito, porque a forma como você transmite uma mensagem pode impactar ou não aquilo que você quer dizer. E quando a gente fala em sustentação oral, até mesmo de uma conversa mais técnica, falar de uma forma mais clara passa mais confiança e facilita muito mais a compreensão. E para melhorar a nossa dicção, eu acho que tem 2 pontos essenciais que a gente deve levar em consideração. A primeira é treinar de forma intencional, ou seja, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica em todos os quesitos da nossa vida. Então, uma dica é pegar um texto e ler em voz alta todos os dias. Só que você não vai apenas ler, você vai pronunciar bem cada palavra. Vai ler sem pressa, sabe? E uma outra técnica, inclusive muito utilizada por atores, atrizes e até mesmo pessoas que fazem vídeos para a internet, é colocar um lápis ou caneta entre os dentes, porque isso vai forçar a musculatura da sua boca a trabalhar mais. E quando você tira o lápis e a caneta, a fala sai muito mais clara, sabe? E o outro ponto,
que erramos muito é na nossa respiração. Às vezes a ansiedade e o medo faz a gente atropelar muitas palavras. Então, às vezes não é que a sua dicção é ruim, mas às vezes a sua respiração está muito curta ou acelerada, sabe? Então, treinar a nossa respiração ajuda a controlar o ritmo de fala e manter a voz mais estável. E por último, não é uma dica, é um conselho. Treine com situações reais. Às vezes a gente fica com medo de ir lá na frente da faculdade, na frente das pessoas falar. Mas eu acho que é de extrema importância a gente enfrentar a vergonha, o medo, a ansiedade, porque é justamente como eu falei no início, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então eu acho que enfrentar isso também faz muito sentido e faz parte do processo da nossa dicção. Para melhorar a nossa dicção, né? E você, às vezes, não precisa começar indo lá na frente para falar com todo mundo. Às vezes, você só precisa gravar você falando algum tema jurídico para depois você rever e ver onde você está errando, onde você precisa melhorar. Isso é uma dica também, que inclusive eu faço muito, até mesmo gravando áudio, enfim. Eu acho muito importante também. No final das contas, a oratória é um conjunto de coisas. É a nossa dicção, é a entonação e a nossa confiança. Quanto mais confiança a gente tem, melhor a gente vai ficar, né? E melhor vai ser, né? Enfim, essas são as minhas dicas e eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueçam de praticar também. E aí, alguma dessas respostas te ajudou no dia de hoje? Se esse episódio te trouxe algum insight ou orientação que fez sentido para você, compartilha com outros colegas da área. Tira um print, posta nos stories e marca a gente no @lo.lere. Estamos sempre acompanhando toda a interação de vocês por lá e compartilhando também. Além disso, isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que estão passando pelas mesmas dúvidas. E se você quiser ver a sua pergunta aqui no podcast, é só acessar a nossa newsletter jurídica. No final da edição tem um espaço para você contar o que está pegando por aí. Quem sabe a próxima resposta não é para você. Esse foi mais um Manual Jurídico da Vida Real, onde dúvida vira estratégia e conversa vira direção. A gente se vê na próxima semana. Até lá!